Pode começar. 12 de novembro. Este é um tempo de abundância em sua vida. Seu cálice transborda com minhas bênçãos. Depois de escalar montanhas escarpadas, você agora se vê cantarolando em meio a pradarias luxuriantes, apreciadas pela luz do sol. Aproveite esse tempo de tranquilidade e renovação. Fico feliz de poder lhe propiciar isso. Às vezes, meus filhos hesitam em receber minhas dádivas com as mãos abertas. Surgem falsos sentimentos de culpa que lhe dizem que não merecem ser tão abençoados. Isso é uma bobagem, porque ninguém merece nada de mim. Meu reino não tem nada a ver com troca ou merecimento, e sim com acreditar e receber. Quando um filho se nega a aceitar meus presentes, fico profundamente triste. Quando você recebe minhas bênçãos, com coração grato, transbordo de alegria. Meu prazer em lhe dar e o seu prazer em receber fluem juntos em alegre harmonia. Vamos agradecer, nos conectar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas até aqui. A saúde, a paz, o alimento, a família, a harmonia, o teto. A tua luz a nos proteger e abençoar. Louvado sejas, Senhor. Obrigado por esse momento em que nos reunimos em teu nome. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela existência, pelas oportunidades que surgem a cada instante. Às vezes nós não entendemos, Senhor. Às vezes as oportunidades são uns desafios, mas e nós não entendemos. Nos ajude, Senhor, a entender melhor, a aproveitar mais, a trabalhar o nosso sentimento, que nós possamos amar mais, sermos mais serenos, mais calmos, menos ansiosos, que nós possamos ter a consciência de colocar tudo em tuas mãos e confiar que tu sabes tudo, Senhor, de cada necessidade que nós temos e que tu quer o melhor de nós, para nós, que nós possamos estar sempre com o coração cheio de gratidão por tudo. Abençoe o nosso estudo, que possamos estar atentos à tua palavra. Agradecemos por mais esse evangelho. Fique conosco, Senhor. Nos conduza, nos oriente, nos abençoe agora e sempre. Assim seja. Que coisa linda de prece. Meu Deus. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje para poder fazer a leitura? Levante seu dedinho. Lívia! Ê! Vamos lá. É o capítulo 7, o item 13. Capítulo 7, item 13. Lívia, fala do duelo, né? Não, peraí. Não, peraí, tô errada. A missão do homem inteligente na Terra. Peraí, Achei. Vou lá. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos.
porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso dele se deve fazer, o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da inteligência para destruir, o mesmo com aquele que se serve para destruir. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E eu será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que ele se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A gente fala muito da prova da riqueza e da pobreza, né? Mas a prova da inteligência também é puxada, né? Porque a gente recebe, né? Vamos assim dizer, vamos usar essa palavra, né? Dom, né? Para exatamente fazer isso que ele disse aqui, para a gente ajudar os outros, né? Às vezes a gente pode nascer em um lugar mais humilde com as pessoas, né? Mais ignorantes, não usando dessa palavra de um modo ruim, né? Mas mais ignorantes, mais humildes, e às vezes você nasce justamente ali para dar uma levantada, uma ajuda naquele pessoal, entendeu? Então pode ser dessa uma missão para você fazer o bem, né? Para você ajudar aquelas pessoas daquela região, né? A gente vê em tantos lugares, de tempos em tempos. Outro dia desses, né? Eu estava lendo um livro, né? Que estava falava, né? Sobre as ondas feministas e tal, enfim, estava me atualizando e estava falando da história da Malala. Ela nasceu no meio em que a menina não podia estudar, só tinha escola para meninos, né? O pai dela é professor e ensinava ela e outras meninas de forma clandestina, vamos assim dizer. Então você nota que ali já tinha uma sementinha. O pai era professor, então ele tinha instrução e tentava auxiliar aquelas meninas para que elas não ficassem, né, na ignorância, né, sem elas nem quererem. Elas eram forçadas, né, a não ter esse direito de estudar. Então a gente vê que ali naquele país, né, agora eu esqueci o país que ela nasceu, mas enfim, naquele lugar já estava brotando essa sementinha, né, de auxílio, de ajuda, e com certeza com certeza Deus estava ali, né, mexendo os pauzinhos para essa coisa toda acontecer, né, para fazer realmente a diferença na vida dessas meninas. Então aí a gente vê de como o pai dela utilizou bem da inteligência, esse dom dele de lecionar, né, ele, né, professor, ele podia muito bem virar e falar assim, não, vou seguir os costumes e ensinar só para os meninos, e ponto, acabou. Ele estava fazendo a parte dele. Mas não, ele foi contra todo um sistema, né, de governo, tudo, para auxiliar, um sistema também cultural, né, para auxiliar aquelas meninas que estavam precisando, né, dessa ajuda. Poxa, a educação não tem que ser proibida para ninguém, né?
Pelo menos é o que eu acho, né? Tenho certeza. A educação não tem que ser proibida para ninguém. Isso mesmo, Paquistão. Obrigada, Silvia. Então, o que acontece? Ali já foi plantada aquela semente. E eu tenho certeza que era uma das missões do pai dela. E ele auxiliou. Então, a partir do momento que a gente tem um recurso, a gente nasce com algum diferencial, não sei, que pode ser utilizado para o bem, e a gente simplesmente não desenvolve isso, a gente está retardando a própria evolução, entendeu? A gente está se boicotando. Sabe? A partir do momento que você recebe, né? No caso aqui a gente está falando da inteligência, mas tem N outros, tem a riqueza propriamente dita, você pode usar, né? De bens materiais para auxiliar alguém e tal, e a escolha é sua simplesmente não querer fazer isso também, né? Então, essas pessoas, esses homens e essas mulheres que recebem, né? Esse dom, né, esse lado para a ciência, né? O que seria da humanidade se simplesmente simplesmente aquele grupo de pessoas que estavam tentando, não sei, vou jogar um exemplo aqui, chegar à Lua, que eles não, se eles simplesmente não vão fazer isso e tal, a gente não ia descobrir o que tem um pouco além da gente. Então, são coisas que movem a humanidade, né? Descobertas, até mesmo que a gente está vivendo hoje em dia, né? A vacina, quantos homens e quantas mulheres estão por trás, né, da descoberta dessa vacina, dessa cura, não só da vacina, mas através também de medicações que podem auxiliar, né, na recuperação. Então, quantas pessoas estão por trás disso e estão se doando? E isso é doação, porque elas simplesmente poderiam virar e falar assim, não vou fazer isso. Mas elas estão lá. Eu leio, às vezes, matérias, tem médicos e médicas, às vezes, que viram noite, entendeu? Para chegar num denominador comum para tentar solucionar aquilo. E eu acho isso muito bonito, porque eu acho isso muito doação, sabe? Isso também é uma caridade assim muito bela. Então, eu acho que quando a gente recebe, né, quando a gente recebe esse dom, quando a gente consegue, né, vir com esse diferencial, vamos assim dizer, a gente tem mais é que explorar ele e ajudar as outras pessoas, né? Com certeza, Deus não nos dá, né? Deus não nos auxilia e não nos coloca nos lugares, a cegonha me jogou no lugar errado. Isso não existe, entendeu? Então, se colocou você ali, é para você fazer alguma coisa, né? E lembrando sempre, missão não precisa ser grandiosa, você não precisa ser o cara que foi para a Lua, nem a mulher que fez os cálculos para ajudar ele a ir para a Lua. Você não precisa ser essas pessoas. Você pode auxiliar, não sei, você pode ajudar nessa pandemia. Uma criança que não está estudando, você pode ajudar ela dentro de casa a ler e escrever. E isso também é muito lindo, entendeu? Eu vi tantas pessoas, eu acompanho Instagram de mães e tal, que por causa, né, dessa situação toda, as crianças não estão estudando, né, agora que estão voltando aos poucos, né? Então, muitas mães se propuseram a ensinar as crianças a alfabetizar em casa. E, poxa, você não vai dizer que isso não é uma missão? Isso é muito lindo, né? Você sentar e ter toda aquela paciência com aquela criança, com aquele serzinho que está se formando. Então, eu acho que, assim, a inteligência, ela está aí e ela não é patrimônio de uma única pessoa. Ela é patrimônio de todo mundo. Todo mundo tem que usar ela da melhor forma possível para auxiliar, para ajudar, não sei, uma nação a ir para frente, entendeu? Para ajudar, auxiliar pessoas em grandes dificuldades, em pequenas dificuldades, não sei. Enfim, eu acho que ela está aí para isso e para ajudar tanto nas pequenas quanto nas grandes missões. Não importa se a nossa missão é grande ou pequena, né? Às vezes a gente se preocupa muito com isso, né? A gente fica preocupado de, qual é a minha missão no mundo e tal. Para uns 5 minutinhos e ver o que você faz da sua vida, que eu tenho certeza
que você vai achar alguma coisa e você fala, poxa, eu faço isso, tal. Eu tenho certeza que você vai achar uma coisinha que você faz para o bem de alguém, entendeu? Acho que a gente tem que ser muito ruim para não fazer um benzinho para uma pessoa que está do nosso lado, sabe? Então, cada um tem a sua característica, né? Tem pessoas que só com um sorriso, nossa, já mudam o nosso dia. Não precisam nem falar nada. E tem pessoas que numa conversa já nos auxiliam, já nos ajudam, sabem dar bons conselhos. Isso tudo é inteligência. Não é só inteligência que a gente pensa inteligência, né, de matemática, de faculdades e tal. Isso, óbvio, também é inteligência, mas é a inteligência como a gente saber se utilizar das ferramentas que a gente recebe, entendeu? Isso também é ser inteligente, vamos assim dizer. É saber se usar dessas ferramentas, né? Às vezes eu posso ser bondosa, eu posso ser uma pessoa, foi o que eu falei, que sabe dar um bom conselho. Então, por que não se utilizar disso, né? Por que não ajudar o outro assim? Às vezes eu posso ser uma boa ouvinte, né? E alguém precisa dos meus ouvidos emprestados para conversar. Então, eu acho que tudo isso é disso que ele está falando aqui, desde as grandes descobertas que mudam o planeta Terra, como ele falou aqui, até dos pequenos gestos. A gente não tem que se importar muito com o tamanho da coisa, e sim se a gente está fazendo ou não, entendeu? Eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a fazer, a proporção não importa. Quem sabe uma coisa pequenininha vai gerar, né, grandes mudanças. Aí, voltando à história até da Malala, você vê o pai ajudando e tal. Hoje a menina está aí em foco, faz discursos lindos, está à frente de tantas iniciativas maravilhosas, entendeu? Então, só pela atitude do pai dela de pegar na mão e falar assim, não, vou ensinar, vamos fazer, vamos mudar as coisas aqui. Então, a menina está aí à frente, mudando a vida, eu tenho certeza que mudou a vida de muitas outras meninas que hoje em dia olham para ela e se espelham nela, pensando, poxa, eu quero ser igual a ela, entendeu? Então, acho isso muito bonito. Educação, é tudo de bom. Então, eu acho que é isso, sabe? A inteligência está aí, não é patrimônio de ninguém, é patrimônio de todos. Todos temos que usar e usufruir da melhor forma possível. Maravilhoso, tudo que você falou. Aula. Alguém mais quer contribuir, falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Levante seu dedinho. A Lívia já falou. Fala, Su! Suei. Obrigada pelo meu mais novo apelido. O que eu quero falar de forma muito rápida é mais ou menos o que a Lívia já falou, né? Lembrando que a gente acaba generalizando e achando que inteligência é só esse aspecto racional que o ser humano desenvolveu e desenvolve, né? Mas a inteligência, ela é muito mais do que isso. Existem algumas teorias, eu até já falei aqui, em algum período passado, da teoria das múltiplas inteligências, né? Então, não é só essa inteligência acadêmica, essa inteligência racional, tem a inteligência da linguagem, a inteligência emocional, e a gente pode observar, muitas das vezes, que não é generalizando, apenas pontuando, que muitas das pessoas que têm a inteligência racional bem desenvolvida, né, que acaba marcando um período, a história da humanidade, às vezes não tem esse equilíbrio em relação à inteligência emocional. A inteligência racional, ela é bem desenvolvida, mas a questão da inteligência emocional não acompanha. Então, essa balança fica desnivelada. E muitas vezes ocorrem esses momentos de transtornos, solidão, depressão. Então, a gente tem que se atentar em valores assim, inteligência racional, mas não esquecer também da inteligência emocional e que às vezes passa despercebida aos nossos olhos.
Muitas vezes as pessoas mais humildes, vou dar um exemplo aqui simples, pessoas do interior, que têm uma vida menos acelerada, ou melhor, um ritmo de vida diferente, e que muitas vezes está ali imbuída de inteligência, de sabedoria, e nunca foram à escola. Então, a gente tem que saber também discernir e valorizar essas pontuações que são importantes. É a inteligência musical, a inteligência artística, tudo isso são dons, são responsabilidades também que Deus nos dá, e como a Lívia bem pontuou, não é algo que deve ser feito só para mim, né? Eu tenho que distribuir. A Lívia falou um termo que eu gostei muito. A agência é um patrimônio da humanidade, não é um patrimônio individual, né? E, infelizmente, a gente observa ainda muito a inteligência sendo utilizada para questões negativas, né? E para se envaidecer. Isso também acontece muito. Às vezes a gente acha que porque tem um pouco mais de instrução, que a gente pode mais ou que a gente é melhor. Isso é um erro enorme. Claro, conhecimento é poder, e o poder ele tem que ser distribuído. A inteligência é uma riqueza que ela proporciona múltiplas coisas. A gente adquire uma riqueza e ela tem que ser distribuída. Se a gente se deixar se dominar pela questão da vaidade, a gente cai num buraco muito grande, porque a gente perde essa noção de humanidade, de responsabilidade. Eu acho que era isso mesmo que eu queria falar. Obrigada. Show! Ainda dá tempo. Quem mais quer falar? Luciana! Exatamente isso que as meninas falaram. Esse é o último texto do capítulo 7, que é o capítulo do Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente já estudou que os pobres de espírito, na verdade, são aqueles que reconhecem Deus, a divindade, como algo muito maior que a gente, né? Então, nunca vamos entrar nesse mérito de competir. Quando a gente se descobre pobre de espírito, é nessa intenção. E esse texto da inteligência é um convite para a humildade. Uma vez que a gente se encontre com essa missão, com meios para estudar, para desenvolver essa inteligência, realmente é para ajudar o todo, nunca a nós mesmos, nunca vai ser uma questão individual. E ele fala sobre a inteligência rica de méritos para o futuro, né? Tudo que a gente está desenvolvendo hoje, as gerações seguintes, elas vão se beneficiar. A gente tem que estar sempre pensando nas próximas gerações, porque tudo que a gente está fazendo agora talvez não tenha retorno imediato, mas vai ter lá na frente. Então, é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente se perde, fica nessa vida moderna de querer estudar, de querer crescer, de querer alcançar e se perde um pouco nisso. E o texto nos traz de volta mostrando que é uma missão, na verdade, né? Fala, Sue! É rapidinho. É só para enfatizar também o quão importante, né, e como somos gratos todos nós por esse momento, porque o momento de estudo é um momento de desenvolvimento da nossa inteligência, né? Seja ela racional, seja ela emocional, seja ela psicológica. Então, esse momento que nós temos agora é um momento de gratidão e também de responsabilidade, porque aqui a gente adquire todos os dias, né, conhecimento, essa troca tão importante que nos fortalece para esse dia de hoje, para o dia de amanhã. É isso. E vamos colocar em prática, né? Tudo que a gente está aprendendo aqui. A Silvia quer falar! Só rapidinho, eu concordo com tudo que vocês falaram. E vocês falaram sobre as múltiplas inteligências. Tem um livro que eu acho que se chama Inteligência Emocional, que fala que a gente tem 11 tipos de inteligência.
E voltando a linkar essa inteligência emocional com as outras inteligências, a gente vê na escola, por exemplo, eu fui professora, que as crianças que têm um melhor relacionamento dentro de casa, que são acompanhadas pelos pais, que se sentem amadas, têm famílias estruturadas, elas aprendem com mais facilidade. Talvez porque isso esteja muito relacionado, que aquilo tem significado para ela. E as crianças que têm mais problemas, né, elas têm mais dificuldade de aprender. E esses problemas não são só de fundo emocional, mas às vezes até nutricional. Tem estudos que dizem que uma criança em desenvolvimento precisa estar bem nutrida para desenvolver o cérebro. Então, assim, você dizer que uma é mais inteligente ou menos tem muito a ver com que as condições que ela teve na infância de desenvolver essa inteligência, né? Então, se a gente quer adultos inteligentes, a gente precisa olhar para as nossas crianças, né? E também fazer essa distinção aí de que tipos de inteligência a gente está falando, né? Então, às vezes, até quando você vai definir quais são as profissões importantes, médico, advogado, engenheiro, mas, gente, todas são. E todas você precisa de habilidades diferentes, né? Então, não é porque você é ruim de matemática que você não vai ser nada na vida, né? Ou você é ruim de português. Muito pelo contrário, você tem que investir nas suas dificuldades e se você tem facilidade, ajudar quem não tem, entendeu? Eu acho que é um conjunto isso. Por isso que eu acho que a educação é muito importante. Se a gente quer diminuir um pouco essa disparidade, eu ainda acredito na melhora da educação, para que todos possam desenvolver a inteligência. Não era isso. Muito bem, Silvia. Adoro quando você fala. Vou falar rapidinho, depois vou passar para a Nani. Todos nós somos inteligentes, né? Como vocês falaram, e podemos contribuir de alguma forma, né? Como a gente pode contribuir? Instruir quem está ao nosso lado, né? Quem está mais próximo, e ajudar a pessoa a avançar, né? Usando positivamente as nossas inteligências, junto com os nossos melhores sentimentos. Porque cada um tem uma missão, né? Cada um tem uma missão, por menor que seja. A gente vai dar o nosso melhor, com os nossos melhores sentimentos, usando de maneira positiva, promovendo o bem, e assim a gente colabora para a construção de um mundo melhor. Não importa qual seja a missão, pode ser pequenininha. Todo mundo com missões pequenininhas, a gente vai construir um mundo melhor. E agora eu vou chamar a Nani. Vem, Nani! Alegrar a gente. Estamos aqui juntos e misturados. Quando a Lívia citou o exemplo do pai da Malala, né? Eu lembrei que assim a gente vive numa sociedade e que a sociedade ela tem regras, né? E que nós devemos seguir essas regras. Mas bendito seja todo aquele que, como ele, transgrediu uma regra por uma boa causa, né? Para não permitir que um direito do ser humano fosse anulado, que é o direito à educação, e por um motivo cultural eles não permitem a instrução das mulheres, né? E ele sabiamente usou a intuição dele, a inteligência dele e fez com que algumas tivessem o privilégio que deveria ser de todas. Toda boa ação que é feita, ela tem um significado na vida do outro, por menor que seja. Então, que a gente nunca se sinta pequeno em realizar algo bom, que com certeza aquela sementinha ela vai germinar, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha cola aqui, que hoje tem cola. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando
que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem para me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Que o nosso coração seja serenado e que possamos, mesmo diante das dificuldades, termos a sabedoria e agir da melhor forma possível, sabendo que tudo em nossa vida tem um motivo e que possamos aprender. Agradecemos a espiritualidade por fluidificar as nossas águas e pôr nelas o remédio necessário para nos auxiliar nessa caminhada mais serenos, mais tranquilos e curados de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Que sejamos contigo hoje e sempre. Graças a Deus. Ai, ai, que lindo, gente. Vamos tirar nossa foto? Coisa boa. Alguém vai abrir a câmera aí para tirar foto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que alguém tá abrindo, hein? Ah, apareceram. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo nos corações.